Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Dessa vez, uma nova pirâmide hexagonal foi encontrada. Essa revelação arqueológica, meus irmãos, acontece no Cazaquistão. E a mídia, como sempre, enaltece e engrandece isso. Afinal de contas, talvez eles, ou pelo menos os chefes deles, aqueles que patrocinam o seu trabalho, são devotos fiéis a certas entidades. E a pirâmide é o maior símbolo disso. Se a gente parar para pensar como é que povos separados por uma distância extrema, sem ligação na cultura, poderiam criar a mesma coisa e fazer com tamanha perfeição. São essas perguntas, meus irmãos, que nos provam que existe uma inteligência muito maior do que a humana guiando essas pessoas. Para quem não me conhece, eu sou o Davi, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural. Eu começo aqui com a dica do nosso irmão Gerson Souza. Um abraço forte para esse querido irmão. Acho que está estreando aqui nas dicas, já estreia com chave de ouro. E a matéria dele está aqui nos portais de informação e fala da pirâmide hexagonal de 3,8 mil anos que desafia as convenções no Cazaquistão. A emocionante, já começa assim a matéria, a emocionante descoberta dessa pirâmide incomum ocorreu em 8 de agosto, quando alunos e mestres da Universidade Nacional da Eurásia se uniram para explorar o monumento Kirikungin. O monumento, que remonta ao início do segundo milênio a.C., data da Idade do Bronze e surpreende os estudiosos pela sua excepcional forma hexagonal. De acordo com Mitty Kaliv, historiador e chefe do Departamento de Arqueologia e Etnologia da ENO, a pirâmide é uma construção impressionante, estendendo-se por 13 metros e apresentando 8 fileiras de pedras entre cada uma das suas faces. A precisão da construção e o design hexagonal fazem dessa descoberta um achado verdadeiramente extraordinário. A descoberta dessa pirâmide hexagonal no Cazaquistão desafia as convenções e revela mais uma peça do quebra-cabeça da rica história da região da Eurásia. Esse monumento antigo, datado de 3.800 mil anos, demonstra a habilidade e a criatividade das civilizações que habitaram essas terras antigamente. À medida que as escavações continuam, é provável que mais segredos sejam revelados, lançando luz sobre a história e a cultura da Idade do Bronze no Cazaquistão e além. Aqui já encerra a matéria, ela é bem curtinha, e você vê aqui as palavras que foram usadas: excepcionais, emocionante, etc, etc. Quando eles vão falar em alguma coisa voltada ao cristianismo, é sempre o contrário, com conotação negativa, sempre de maneira pejorativa. É assim que eles trabalham. Já quando é ligado a seitas que eles seguem, até os dias de hoje, não pense que essas civilizações estão de fato extintas, elas foram abolidas pelo próprio Criador, que as baniu. Mas como a gente está chegando agora nos tempos trabalhosos, a Terra está revelando essas coisas. Não acho que simplesmente deu na cabeça deles: vamos cavar aqui e acharam por acaso. Está chegando o momento dessas coisas ser reveladas. A própria Terra tem revelado isso. Às vezes dá um terremoto, um lugar que tinha muita água, seca, quando pensa que não, vai encontrando as coisas. A gente tem falado isso aqui, Inclusive a gente tem tido pouco tempo para isso, mas agora mesmo também teve uma grande descoberta no México. Essas seitas, meus irmãos, elas praticamente dominaram o mundo. Você vê que quando se fala dos Ilu, aqueles carinha, Minati, sabe qual é, Que tem a pirâmidezinha e que dizem que foi extinto. Se você colocar aí no Google e der um enter, você vai ver que vai aparecer o quê? Que é uma teoria da conspiração, que na verdade era um grupo que já foi extinto e papapá, papapá. Agora aí você pergunta, foi extinto. E por que o símbolo que eles cultuavam e adoravam? Porque eles se consideravam o quê? Os iluminados, Os caras banhados na luz. Na luz de quem? De Lúcifer. Quando a gente escuta a palavra Lúcifer, a gente já associa ao diabo, é isso? Mas o diabo é aquele que traz a luz. Diz a demonologia que Lúcifer era o anjo mais sábio do Senhor, banhado na própria luz da sabedoria dele. E quis ser mais do que o próprio Senhor. Organizou uma rebelião no céu e levou um terço dos anjos com ele. Ele conseguiu convencer, você vê que realmente ele era brilhante, Então ele traz a luz, ele traz o conhecimento, e essas pessoas acreditam ser banhadas nessa luz desse conhecimento. Por isso é que Lúcifer, o portador da luz, que traz o conhecimento, só que ele é um conhecimento do mal. É como se fosse um brilho falso, mais ou menos como você vê nas trevas. Eu acho que é por isso que tem tanta essa comparação. Você vê a lua brilhosa, mas aquele brilho não é dela própria, é do sol que está por trás dela. Mas quando você olha para a noite, vê aquela lua cheia linda, você diz: nossa, olha que coisa deslumbrante. Eu acho até mais bonita do que o sol, mas ela não brilha. Aquilo ali é um brilho falso. É o que Lúcifer tem
para apresentar essas pessoas. Mas a inteligência dele, o brilhantismo dele, você vê nesses planos traçados que ultrapassa gerações. É impossível para um ser humano normal ele traçar aí planos para o que vai muito além da sua própria vida. 4, 5, 6, 10 gerações. Mas essa turma vem trabalhando dia e noite como se fossem imortais. Por isso é que existem outras teorias, né, conspiratórias inclusive, sobre reptilianos, que os caras trocam de pele, trocam de órgãos e etc, etc. Né? Conspirações, meus irmãos, conspirações. Agora, se a gente for aqui esquecer tudo isso, joga as conspirações no lixo, tá certo? Vamos jogar isso aqui no ramo das besteiras. Vamos para o que a gente pode observar, o que não é conclusão. Você vê uma obra dessa aqui, né? Se fosse algo feito para Deus, com certeza a mídia estaria dizendo o seguinte: quantas pessoas, quantos pobres foram oprimidos, estrangeiros, mulheres e crianças foram oprimidos naquela época para se construir uma coisa para agradar tiranos religiosos. Eles iriam colocar dessa maneira, né? Que isso aqui demonstraria a mão de ferro desses caras, né, sobre essas pessoas fanáticas que obrigaram a fazer em uma época como essa que você não tinha, né? Veja, quase 4 mil anos antes de Cristo. Então você imagina as ferramentas arcaicas, como é que isso tudo era feito de forma braçal, né? Sem intervalo de descanso. Os caras acordavam cedo, né? Antes do sol raiar já estava trabalhando, ia até a noite, né? Até o sol se pôr. Parava às vezes só para comer uma vez e olhe lá, nem era essa comida toda. Todo mundo sabe disso, né? E eles tocariam nesse ponto se fosse, repito, algo, né, em favor do cristianismo. Eles tocariam nesse assunto, esfregariam na nossa cara e diziam: aí o Deus de vocês aí, ó, malvado, né, escravizando as pessoas por seus caprichos. Mas como é a seita que ele segue, é isso que eu quero que você veja. Não é questão de lado A, lado B, é que você entenda como é que eles tratam diferente os assuntos dependendo dos seus próprios interesses. Porque aqui está claro, observa bem essa imagem, leve em consideração que são 4 mil anos atrás, uma obra para estar durando até hoje. Imagina aí a magnitude dessas pedras, que eles já colocam de longe, que é para a gente não ter uma imagem muito boa. Mas aqui por essa tampa do templo, você já imagina, né? Olha as pedrinhas, imagina o peso, né? O pessoal ter que fazer aquilo ali, com ferramentas arcaicas, né? Na brutalidade, praticamente na dentada. Eu não estou dizendo que foi no dente, só estou fazendo uma comparação, para brincar, né? Mas veja o absurdo que aquelas pessoas foram submetidas, né, através da força, da violência, para enaltecer essas entidades que eles seguem até hoje. O olho que tudo vê, né? Pirâmide. Eles não colocam nem por um segundo de forma negativa. Pelo contrário, você ouviu as palavras aqui. Ainda, meus irmãos, quando a gente está mostrando essas coisas, tem gente que não entende. Acha que é exagero nosso, muitas vezes que é sensacionalismo, vitimismo, mas é o que está acontecendo. E é justamente por a gente não falar, né, aguentar calado, é que essas agendas têm avançado tanto. Porque quem cala consente, meu irmão. Se alguém diz: olha, vou fazer alguma coisa, imagine uma sala, alguém levanta, né? Aí tá lá um dia quente pra caramba, aí alguém diz: olha, eu tenho alergia aqui ao ar-condicionado, eu vou desligar. Se todo mundo ficar calado, o cara vai lá e desliga. O que seria muito mais fácil, né, ele esperar do lado de fora. Mas não, ele vai: eu não tenho uma alergia aqui, eu tô gripado, tá um dia quente pra caramba, tem 20 pessoas aqui, todas estão com calor, estão gostando de estar no ar-condicionado, mas eu, um só, estou dizendo que vou desligar. Ninguém se levanta, ninguém diz nada, então ele vai e impõe a sua própria vontade aos outros, fazendo com que mais 20 pessoas sofram. Tá entendendo, meus irmãos, como é perigoso você ficar calado, como é ruim, inclusive pro senso coletivo? Às vezes até o próprio cara que tá ali levantando não tá nem fazendo por mal. Ele expressou porque é que ele quer desligar. Ninguém disse nada contra. Então ele vai impor a vontade dele. E os outros, para não ser chato, né, para não parecer o cara ruim, ficam calados, aguentando. Então esse tipo de coisa, meus irmãos, é que vai forçando na gente um monte de regras que quer trazer de volta essa cultura aí, que nunca foi perdida, repito. Se de fato, né, essas tais seitas tivessem desaparecido como eles querem que vocês acreditem, não, hoje nós estamos no tempo da informação, o que eles passam é isso. Essas crendices ficaram no passado. Mentira, elas estão até hoje. E é como aquele cara que foi banido, Alex Jones, lembra que ele falava isso? Ele dizia: olha, simplesmente não dá pra você chegar nessas pessoas e se dizerem: olha, bando de safado, parem de azucrinar a humanidade.
Esses caras detêm o controle de ogivas nucleares. Esses caras são os que determinam as regras econômicas. Eles podem pegar, por exemplo, a melhor marca de carro. Vamos colocar a marca de carro aqui como exemplo. Pronto, uma de celular, iPhone. Eles podem pegar ali e fazer aquilo ali desvalorizar de um dia para a noite. Você tem visto aí que as empresas têm se comportado exatamente iguais, não importa de onde elas venham, não importa a cultura dos seus donos, elas têm se comportado exatamente iguais. Por quê? Existem organizações como a Vanguard, a BlackRock, que esses caras dizem, olha, se tua empresa não trabalhar em prol da inclusão, do progressismo, não tiver diversidade, inclusive no conselho dessa empresa, você vai ter um ranking menor. E qual é o problema de ter um ranking menor? Quem já jogou algum game sabe disso. Se você não tirar o ranking máximo, como um Resident Evil, por exemplo, você não recebe a bonificação. Isso na vida real representa prejuízo. Eu já expliquei isso para vocês. Então as empresas vão se submetendo. Você agora, se criar uma empresa e ela chegar a nível internacional, você terá no seu conselho também. Do contrário, você não vai conseguir permanecer no mercado. Agora, tudo isso é criado não de forma aleatória porque existe um consenso. Na verdade, o consenso da grande maioria é sempre conservador. Porque você, quando tem a sua família, quando você ama os seus parentes, os seus amigos, você quer o melhor para eles. Então você, obviamente, acaba sendo conservador. Você não vai querer, por exemplo, ter uma filha e dizer, olha, minha filha, fique com qualquer um, se expondo a doenças, se tornando uma pessoa vulgar e vazia. Você vai dizer o quê? Minha filha, estude, seja independente, dependa de você mesmo, e quando achar uma pessoa que lhe mereça, honre essa pessoa como ela deve te honrar também. É isso que você vai dar o conselho. Pode ser o pior criminoso do mundo, mas é isso que ele quer para a filha dele. Ele pode até não fazer, por ser um vagabundo mesmo. Mas no fundo, se ele pudesse optar, ele diria, não, eu quero isso para você. É consenso. Então todos são conservadores no final das contas, né? Agora mesmo estava uma discussão por causa do Podpah, eu fazer um vídeo, né? Os caras falam, não, tem que pichar e não sei o que, não sei o que. E aí, tem umas matérias do Fantástico, né? Que eles foram lá na casa de um pichador e a repórter pergunta, eu vou fazer esse vídeo pra vocês, né? Mas não tem uma pichação. E pergunta aí, por quê? Porque não tem uma pichação aí? Não, mano, aqui não, né? Ele quer pichar a casa dos outros. Então, família, resumindo aqui, o que esses caras querem fazer, né, com o apoio da grande mídia, que é uma das ferramentas deles, é trazer essa cultura de volta. Eles querem engrandecer, eles estão procurando um elo, uma tentativa de elo, estão usando inclusive alienígenas. Eu estou devendo esse vídeo para vocês, alienígenas e tudo isso mais, né, para ver se une às religiões, que é infelizmente usada também como uma forma de controle sobre as pessoas. Então eu vou encerrando por aqui. Antes que esse vídeo nem passe, quero agradecer demais a tua presença mais uma vez, meus irmãos. Peço que você deixe aquele like maroto, né, para que a gente possa continuar esse trabalho. Se você gostou, claro. Se não gostou, peço desculpa e agradeço a audiência que você me deu até então. Então, meus irmãos, é isso. Vou encerrando por aqui. Que Deus proteja cada um de vocês. Se puder, compartilhe também. Se puder, se torne membro do canal. Tudo isso ajuda, tá certo? Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!